Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aulinha? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma revisão rapidinha e correção de alguns exercícios dos últimos módulos que nós vimos. Nós começamos aí no 19 e fomos até o módulo 22. Vamos dar uma olhadinha nisso? Então, nós começamos lá com o uso de citações, né? O emprego das citações como forma de auxiliar, né, no nosso texto, na argumentação, na informação, no conhecimento que nós queremos transmitir. Lembrando que nós estamos falando de textos, na maioria das vezes, de textos jornalísticos. Então, nós vimos que existe a citação direta e a citação indireta e as formas como ela é feita, né? A citação direta correspondendo exatamente, fielmente ao que aquela pessoa disse, né? Aquela autoridade, aquele estudioso que nós vamos buscar o conhecimento, um texto ou uma fala, uma palestra, para deixar mais robusta o nosso próprio texto. Então, na citação direta, a gente reproduz fielmente a fala ou o texto daquele autor, né? Lembrando sempre que a citação direta vem entre aspas. Ou a gente pode também fazer uso da citação indireta, que é aquela onde nós vamos reproduzir a ideia daquele autor. Podemos usar uma ou outra palavra parecida, mas nós não vamos copiar, repetir nem o texto, nem a fala. A gente reproduz com as nossas palavras a ideia que aquele autor queria passar. Em seguida, nos módulos 21 e 22, nós vimos alguns tipos de recursos argumentativos, né? Então, a gente questiona a falta de crescimento na educação, especialmente nos níveis mais básicos e em alguns temas, né? E na apostila coloca aqui o exemplo da educação climática. E dentre dessas estratégias de argumentação, nós temos lá menção a fatos, né, ideias de autoridades, ou seja, pessoas estudiosas naquele assunto que nós estamos discutindo. Nós temos também perguntas retóricas, a utilização de títulos criativos que chamem a atenção do leitor e construções, né, o emprego de metáforas. Lembrando que metáfora é diferente de comparação. Aquela moça é cheirosa como uma flor. Eu estou comparando. Aquela moça é uma flor. Isso é metáfora. Então, as formas de argumentar e o uso de citação estão dentre os recursos discursivos, né? Formas que nós temos de melhorar o nosso texto, melhorar o nosso discurso e nos posicionarmos de uma forma mais adequada. Vamos dar uma olhada em alguns exercícios? Para não ficar muito cansativo, nós não vamos corrigir a todos, até porque a maioria deles tem aqui uma resposta pessoal. Eu estou corrigindo as fotos que vocês me enviaram e aqueles erros que eu percebi que foram mais recorrentes, a gente volta para frisar aqui e corrigir. Lembrando do nosso plantão de dúvidas, se vocês tiverem qualquer uma, podem me encaminhar. Então vamos lá, na página 20, no exercício número 1, ele diz o seguinte: complete os espaços a seguir com as palavras apropriadas. Então, o texto ficaria assim: citação é o enunciado que consiste na reprodução do que uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma instituição declarou de forma direta ou indireta por meio da fala ou da escrita. Então, é o que a gente tinha colocado lá. A citação, né, é uma reprodução fiel da fala ou da escrita de um outro autor. E a gente pode colocar isso no nosso texto de forma direta ou indireta. Vamos ver mais uma questão?
lá na página, vamos procurar mais para o final, porque a maioria delas aqui é resposta pessoal. Vamos colocar lá na página 24. No exercício número 4, existe o seguinte questionamento. A grande preocupação de quem luta contra a crise climática é garantir um futuro saudável para nós mesmos e para as próximas gerações. Se em um texto argumentativo sobre esse assunto houvesse uma metáfora para indicar como seria o futuro sem a devida atenção aos problemas relacionados ao clima, uma possibilidade seria: o futuro é um deserto. Então veja bem, se eu estivesse fazendo uma comparação, poderia ser como no item A: o futuro será como um filme de terror. Eu estou comparando. Na alternativa B, tal qual um pesadelo. Também estou comparando. Então isso é comparação. Metáfora é quando eu faço uma ligação direta com aquilo. Então, o futuro será um deserto. A alternativa correta é a alternativa C. Vamos um pouquinho mais para frente, na página 25, nos exercícios propostos. Então, o exercício número 9. Um fato que pode servir como argumento sólido para uma ideia na medida em que é incontestável. Alternativa D. Então, para que um fato possa ser um argumento sério no nosso texto, esse fato tem que ser incontestável. Ninguém pode falar ao contrário. Contestar é um fato mais que sabido por todos. Então, isso, vamos dizer, corrobora o exercício número 12. Vamos lá? Um argumento convincente é aquele que apresenta fatos. Vamos para a página 26? Exercício número 1. Releia o trecho presente na reportagem Cidades ficam vulneráveis a extremos de enchentes e secas. Se um país concentrasse todo o desperdício do mundo, ele seria o primeiro em consumo de água. Nesse trecho há uma citação. Então, a gente vê de forma clara porque está entre aspas. Exercício número 2. Leia o trecho a seguir. Segundo Abicalil, a tendência é piorar com a urbanização e a ocupação de áreas naturais. Ele disse que só na última década houve uma redução de 20% das áreas de bacias hidrográficas no mundo. Há nesse trecho uma citação indireta. Como a gente sabe disso? Nós não estamos usando as mesmas palavras do autor, não está entre aspas, nós estamos reproduzindo a fala, o que ele disse, a ideia do que ele disse. Exercício 3. Quando em um texto argumentativo usam-se ideias atribuídas a alguém com formação especializada no assunto em questão, tais ideias apresentam o valor de autoridade. Ou seja, uma pessoa especialista, uma autoridade naquele assunto. Uma pergunta, exercício 4. Uma pergunta retórica define-se por C. Estimular a reflexão sem que seja necessário responder a ela. Ou seja, eu faço uma pergunta em que não demanda uma resposta, somente uma reflexão. Finalmente, exercício 5. Há determinados assuntos, como a crise climática, que possibilitam o exercício da argumentação, já que há quem possa ser convencido sobre os aspectos que o envolvem. Tranquilinho? Então, para encerrar, vamos lembrar que eu pedi 2 resumos dos 2 últimos livros que vocês leram.
Pântano de Sangue, do Pedro Bandeira, que tem vários best-sellers, conta a história de um grupo, é a continuação, né, de um livro para o outro, mas nesse ele conta a história de um grupo de adolescentes que se denominam os Caras e que se reúnem para combater a exploração no Pantanal, provocando o leitor a refletir sobre o desmatamento, a poluição e a destruição da natureza. Casa bem com o que nós estamos vendo na nossa apostila, não é verdade? E por último, eu tinha pedido para vocês lerem A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É um clássico da literatura inglesa, ele está entre os 100 mais importantes da literatura inglesa. Ele foi escrito em 1945, mas é muito atual, principalmente nesse momento político que nós estamos passando. Já há alguns anos, aliás. E trata de uma fábula onde os bichos de uma fazenda, revoltados com o proprietário, um ser humano, e liderados pelo porco chamado Major, resolvem se insurgir contra essa exploração que eles acreditam que sofrem e iniciam uma revolução. O final é bem característico e interessante do momento que vivemos de acreditarmos em opostos. Então, como tarefa, eu quero que vocês terminem os exercícios e me encaminhem, já que muitos ainda não fizeram. Muitos não, né? Tá faltando uma aluna aí para me mandar. E a maioria também não me mandou o resumo dos 2 livros. Lembra que vocês têm que fotografar de cima para ficar com um bom foco. Cada foto, uma página, não adianta vocês me mandarem metade de uma página, é uma página inteira. Depois eu posso aumentar aqui para enxergar, mas se vocês ficam me mandando pedaços, fica complicado de corrigir depois. Dúvidas? O meu horário de plantão é das 7 às 18, de segunda a sexta. Podem me encaminhar. Lembrando, não esqueçam da leitura desse mês, para ficar uma leitura um pouquinho mais leve, Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo. Um beijo, até a próxima aula.